Salve família! Sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo maravilhoso do nosso canal. Hoje a gente vai fazer o estudo de Mateus 20. Como a gente vem dando sequência, né, no livro de Mateus, a gente está se aproximando, estamos chegando na reta final e a gente vai ler hoje, né, esse capítulo 20, que o 19 já veio cheio de surpresas, veio cheio de coisas aí que a gente pôde perceber o mover de Deus, né? Isso é maravilhoso. É, Hoje eu estou gravando o vídeo um pouquinho mais tarde. Na verdade, estou gravando um dia depois, né? Como eu sempre gravei um dia antes, deixei preparadinho para poder editar e lançar ele às 3 da manhã. Mas no dia de ontem eu fui impelido de um grande desejo de não gravar, de não participar, de não fazer essa gravação. Por algumas coisas que eu tenho passado na minha vida pessoal, né? Muitos não sabem, mas eu também tenho problemas, tenho grandes problemas. E ontem realmente foi assim o ápice de uma situação que há muitos anos vem se arrastando na minha vida, um desgaste emocional muito grande, algo que eu realmente não tenho capacidade de superar sozinho. E pela primeira vez eu pensei em não gravar, pensei em não estar aqui, não estar presente. Tive um forte desejo de tirar minha vida de novo. Por incrível que pareça, estou aqui adorando e louvando porque eu sei que Deus está acima disso, que esse desejo merda que me veio ontem foi porque são coisas que eu não tenho capacidade de resolver sozinho. São coisas que não dependem só de mim. E ver o comportamento das pessoas, ver a maneira como as pessoas tratam a gente, ver as pessoas como, né, como a gente muitas vezes é tratado como um descarte, um lixo, né? A gente é tratado como se fosse uma peça de reposição, né? E é muito fácil quando vem de uma pessoa que vem de longe, né? Quando alguém na rua trata a gente mal, quando qualquer pessoa de qualquer lugar tenta fazer isso com a gente, mas quando são pessoas que a gente ama, que a gente admira, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, a gente fica realmente chocado, né? Eu até peço desculpas de começar o vídeo falando sobre isso, mas seria meio que inapropriado da minha parte, né? Depois de abrir esse movimento, de abrir esse estudo com vocês, como eu falo assim, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, nada vai sair como a gente imagina. Não vai ser do jeito que a gente quer, não vai ser como a gente imagina. E perceber que as coisas são assim faz a gente tirar um pouco o nosso senso de querer controlar tudo, né? Realmente o fato da gente não conseguir controlar coisas deixa a gente numa situação muito desconfortável e vulnerável. E mediante tudo isso, eu decidi gravar hoje um pouquinho mais tarde, né? Ou de ontem para hoje, para poder subir agora no início da tarde o episódio de hoje, né? Que já era para estar às 3 da manhã. Mas eu realmente, pela primeira vez, eu decidi, ou eu estava decidindo a não fazer, né? E aí, quando eu tava lutando comigo mesmo, né? Tentando desistir desse projeto, veio uma voz no meu coração e falou: mas você tá fazendo pra mim ou você tá fazendo pros homens? Pra quem que você tá fazendo esse movimento? E isso aí foi uma coisa que me fez realmente chegar aqui e vir gravar mesmo diante das dificuldades, porque adorar a Deus, gente, fazer a vontade de Deus, não vai ser um mar de rosas. Não vai ser uma alegria que a gente vai fazer só o que a gente quer. Sabe? Seria muito fácil se fosse assim, né? Que aí não teria como a gente não agradar a Deus, né? Se fosse fácil para todo mundo, acho que todo mundo faria de bom grado, né? Mas eu acho que o amor a Deus, o amor a Deus, ele está acima dessas coisas. Então, não cabe também ficar abrindo o que pode ser, o que não pode ser, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o amor a Deus, ele está acima de todas as coisas. Então, independente do quanto você queira me atacar, o quanto você queira me usar, o quanto você queira, sabe, apontar o dedo pra mim, querer falar o que você quiser sobre mim, tá tudo bem, é a tua opinião e eu respeito. Mas o que eu quero mesmo
é continuar fazendo esse estudo, mesmo que não seja talvez o meu desejo nesse momento de estar aqui lendo a Bíblia. Talvez eu quisesse me esconder, enfiar num buraco, fugir para algum lugar, ou sumir, desaparecer. E talvez você também se sinta assim, sabe? Talvez você que está lendo esse estudo aí, que está acompanhando, talvez você passe por momentos assim na sua vida, sabe? Onde as pessoas te usam, onde as pessoas te humilham, onde as pessoas te pisam na tua cara. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque a obra de Deus ela vai continuar, independente do quantas pedras as pessoas sejam capazes de tacar na gente. Porque uma coisa é certa, é Deus que está no comando. E se a gente está passando pelas coisas que a gente passou, é porque Deus permitiu que fosse assim para a gente poder aprender. Agradeço, desculpa pelo desabafo, agradeço pela oportunidade, né? Mas sempre como eu falei, né? No estudo é muito fácil a gente vir aqui e bater palma para as coisas que estão certas, né? Mas o difícil é a gente adorar mesmo quando não está tudo certo. E para mim, realmente, foi difícil criar essa coragem de querer estar aqui para fazer esse movimento. Mas uma coisa no meu coração é certa, e isso aqui não vai parar. Isso aqui não pode parar. Sabe, esse movimento ele precisa continuar, porque sem Deus já era difícil e eu já passava sufoco. Quem diz que com Deus vai ser fácil? Mas é como a gente viu, né? Jesus ele tá no barco. A tempestade pode vir, o mar pode se levantar, as ondas vão bater, mas Jesus está no barco. E é essa convicção que a gente tem que ter, irmãos, de que Jesus está no barco. Não importa o que eu esteja passando, o que você esteja passando, o que importa é que Ele merece adoração. Ele merece adoração, sabe? Deus te criou, Deus te fez. E independente de qualquer coisa, Deus está te vendo crescer. Deus está te olhando e está te dando energia para que tu possa seguir em frente, sabe? Então se você também, assim como eu, já foi humilhado, já foi usado, já foi pisoteado, é isso aí mesmo. Se você foi explorado, é isso mesmo. É necessário que essas coisas aconteçam para que você entenda o valor de Deus. Sabe? Porque muitos falam, como que existe o livre-arbítrio se Deus fez a gente para adorar Ele? Isso não é livre-arbítrio. Não, amigo, livre-arbítrio é sim quando eu tomo pedrada na cara e ainda assim eu decido adorar a Deus. Porque não foi Deus que fez isso comigo, foram os homens. Deus permitiu que eu enxergasse o lado bom nos homens, para que eu pudesse me edificar. E independente do tratamento que as pessoas tenham comigo, isso aí é com elas. Diz respeito a elas e não eu, sabe? E é como eu falei, né? Esse movimento aqui ele é muito mais importante do que isso. Então, tirando o desabafo, né? Aproveitando esse gancho, porque eu também quero compartilhar com vocês as minhas frustrações, sabe? De mostrar pra vocês que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Deus ele vai ajudar a gente a superar cada desafio, cada adversidade, porque a gente está em evolução para se conectar com Ele. A gente não está aqui para fazer a vontade de ninguém na Terra. A gente está aqui para agradar a Deus e se conectar verdadeiramente com Ele. É por isso que agora, aproveitando esse momento, a gente já vai aproveitar que é um momento de conexão. Vamos tirar todas as distrações, vamos deixar tudo para trás, colocar o celular no silencioso, fechar as abas do navegador aí, se você tem abas do navegador aberta também, para não ter nenhum tipo de distração, porque o mais importante é que a gente se conecte verdadeiramente com a palavra. Na alegria ou na tristeza, a gente tem que estar aqui, porque é a palavra que vai dar a força que a gente precisa para vencer o obstáculo. Então eu te convido agora para fazer uma oração comigo e pedir sim, para que a gente tenha o melhor entendimento, para que a gente possa receber de Deus a bênção que é o Espírito Santo, né? Que esse entendimento se faça presente e que a gente possa ser renovado na palavra. Então vamos orar junto? Amado Pai, nós queremos nos achegar ao Senhor em oração agora. Queremos humildemente, Pai, te pedir que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre nós. Principalmente, Pai, um espírito de perdão. Que a gente possa perdoar as pessoas por todos os males que elas tenham causado a nós e a qualquer pessoa.
que a gente tenha um entendimento, Pai, de que nós somos seres humanos, somos falhos. E muitas vezes aqui na Terra nós queremos apenas buscar benefícios aos nossos interesses. Senhor, tantas pessoas que estão hoje humilhando e usando outras pessoas, Pai. Pedimos que o Senhor derrame seu espírito de perdão para que a gente possa perdoar essas pessoas. Porque elas verdadeiramente não sabem o que estão fazendo, porque se soubessem, Pai, mediriam completamente suas ações e suas palavras. Se soubessem tudo o que virá pela frente, através do teu julgamento, seriam pessoas completamente diferentes e não agiriam dessa forma. Mas, Pai, essas pessoas não te conhecem, essas pessoas não sabem o teu nome, não sabem o teu proceder, muito menos qual é a tua vontade. É por isso que nós temos essa responsabilidade. Como cristãos, temos a responsabilidade de perdoar essas pessoas, de não levar essa mágoa para o nosso coração, mas que a gente possa exercitar as tuas qualidades através dessas ações, que a gente possa receber de ti, Pai, a paz que excede o entendimento e entender que tudo isso não é de nós. Os julgamentos, as humilhações, nada disso é para nós. Nós queremos, Pai, que o Senhor também derrame seu Espírito Santo sobre esse irmão que está aqui, que também passa por esse tipo de situação, que também é humilhado, que também é pisoteado, que também é destratado, Pai, que muitas vezes é tratado como um lixo, muitas vezes é ignorado. Mas nós, Pai, sabemos que todo o teu amor está sobre a terra. E que muitas vezes o fato da gente ser humilhado pelo mundo, da gente ser largado pelo mundo, da gente ser pisoteado pelo mundo é, na verdade, um grande sinal de alegria para o nosso coração, de que a gente não faz parte desse mundo. E que a gente tem sim que te procurar na tua palavra o amparo que a gente precisa para suportar as provações aqui. Assim como Paulo dizia, temos um espinho na carne, Pai. Tudo que passamos é um grande espinho e machuca, Pai. Dói. Mas nós sabemos que o teu amor é a cura. E é por isso que nós estamos aqui. Para renovar o nosso entendimento, renovar a nossa força, Pai. Porque é só com ela e por meio dela que nós seremos capazes de cumprir a boa obra. Muito obrigado por se fazer presente. E eu te agradeço por a vida dessa pessoa que está aqui agora recebendo essa palavra. Sabe que também passou dificuldades, que também passou provações, mas que juntos, agora, conectados com a tua palavra, seremos capazes de ser mais fortes e vencer isso. Para a honra e glória do teu nome, Pai, é que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 20 de Mateus, que começa assim. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ocioso todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e pague-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que vinham de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo.
não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gente, olha que parábola essa aqui, maravilhosa, né? A parábola ela vai do 1 até o 16. E o que ela está dizendo aqui é que o reino de Deus é como este senhor que tinha uma vinha e que decidiu chamar trabalhadores para trabalharem na vinha, né? E esse senhor, ele foi chamando ao longo do dia, em determinados horários diferentes, homens diferentes para trabalhar. Então, na primeira hora, ele chamou alguns homens que estavam lá. Na terceira hora, chamou outros. Na sexta hora, outros. Na nona hora, outros. E o que ele está falando nessa parábola é que o reino de Deus ele é assim. O reino de Deus ele é igualzinho a esse exemplo dessa parábola, né? Porque muitos são chamados muito antes e outros vão sendo chamados ao longo do caminho. Mas aqueles que trabalhavam desde o começo achavam ruim. Aqueles que estavam chegando agora e recebendo a mesma porção de trabalho deles, né? Então olha só como é engraçado a gente ver aqui, né? O olho do ser humano ele é mau porque o ser humano não consegue ver com os olhos de Deus. À medida que aquele senhor ele estava pagando o mesmo salário para todos aqueles trabalhadores, aqueles que começaram antes acharam que tinham que receber mais, porque começaram antes. E aqui a gente está vendo, né? No 15 ele diz, não é lícito fazer o que eu quiser dos meus bens? Então agora, só porque eu sou bom com aquelas pessoas, você quer ser mal? Você está achando ruim o fato de eu ser bom com as outras pessoas? É muito curioso isso que a gente está vendo, porque o que ele diz aqui, né? Os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. O que ele está querendo dizer é que não importa, irmãos. Não importa se você está sendo chamado para fazer a vontade de Deus agora, se você foi chamado para ser feito antes. O que importa é que a partir do momento que você trabalha em prol do reino, independente de quando você foi chamado ou não, o seu salário vai ser o mesmo. Independente do julgamento das pessoas, de falar, nossa, mas ele se converteu agora. Nossa, mas ele está fazendo tudo isso. Nossa, mas ele está querendo dar showzinho e está querendo chamar a atenção do trabalhador, do servo, do senhor, melhor, né? Ele está querendo fazer agora, né? E todo mundo vai perceber que o salário é o mesmo para todo mundo. Independente se você começou antes ou começou depois. E é isso que a palavra está dizendo, né? O que importa é que Deus está trazendo todo mundo para trabalhar na vinha dele. E como ele fala, a obra é grande e os trabalhadores são poucos. É por isso que essa obra não pode parar. E eu agradeço por essa parábola estar aqui hoje. O 17 continua assim. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Gente, olha só, esse aqui eu vou até parar para fazer um adendo, porque esse aqui é muito importante, ó. Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte. Olha só, os grandes religiosos fazem isso, condenam Jesus. Sabe por quê? Porque as suas doutrinas apontam para eles mesmos, apontam para o templo deles, apontam para tudo que eles querem edificar, menos para o reino de Deus. É por isso que eles se escandalizaram de Deus. É por isso que se escandalizaram de Jesus. Muitos quando estão falando, vem, dá o teu dízimo, vamos levantar esse templo aqui. Não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que o templo de cada um seja edificado, dentro de cada um. E é por isso que quando Jesus veio na terra, os fariseus se escandalizaram com ele. Porque ele estava ensinando tudo que eles faziam era mentira.
Porque eles faziam muito bonito na frente dos outros, mas por trás era um bando de sem vergonha. E olha o que o 19 diz: e o entregarão aos gentios para que eles escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. E então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhes disse: o que queres? E ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha só o que a mãe de Zebedeu veio pedir para ele. A mãe de Tiago e Zebedeu veio pedir para Jesus falando assim, ó: ei, fala que meus filhos vão se assentar à tua direita e à tua esquerda. Por quê? Porque ela era mãe. Ela era mãe e ela só conseguia enxergar o benefício dela, a glória dela de ver os filhos exaltados. É por isso que ela foi pedir isso aí. Porque ela tinha os olhos da carne. Porque ela só conseguia enxergar o reino aqui na terra. Porque ela achou que era aqui na terra que esse reino ia ser levantado. É porque ela achou que ela tinha o direito de escolher aonde que ia sentar. É porque ela acha na cabeça dela que ela tem o direito de pedir esse tipo de coisa. Mas o que Jesus respondeu? No 22 diz assim: porém, Jesus respondendo disse: não sabes o que tu está me pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Olha lá a inocência. Quando Jesus falou assim: ei, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, cara. Por acaso vocês sabem o que vocês estão pedindo para mim? Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Por acaso vocês vão poder ser batizados com o batismo que eu vou ser? Vocês vão passar pelo sofrimento que eu vou passar? Eles falaram: não, nós podemos. Vamos sim. O 23 diz: e diz ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Então, não importa se tu quer benefício, glória, se tu procura teus interesses. Sabe o que importa? O espaço que Deus separou para cada um. É isso que importa. Se tu é capaz de procurar só os teus interesses, é isso que tu vai ouvir de Deus. Tu vai receber o teu jugo. Mas sentar à direita e à esquerda é com Deus, cara. Os lugares de privilégio, quem determina é Deus. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. É claro, porque olha só, imagina se não vai dar merda. O que eles estão ali querendo? Passar na frente dos outros, querendo dizer: nossa, nós somos mais importantes do que os outros 10. Deixa nós sentar na direita e na esquerda. Que inocência, né? Que inocência. Quando Jesus fala que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, todo mundo é igual, ninguém está acima e ninguém está abaixo. E que venha o reino dele logo para acabar com essa mentira dessa merda dessa terra aqui. Essa mentira dos infernos que ando contando por aí, tentando ludibriar as pessoas. O 25 continua assim: e então Jesus, chamando-os para junto de si, disse. E aí vem a explicação, né, do que eu já estava querendo falar antes da hora, né? Mas aqui é Jesus que vai falar, e daí do melhor jeito possível. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. O que ele está falando aqui? No reino de Deus não é assim, cara. Na terra domina quem é o maior, né? Quem acha que tem dinheiro, quem acha que tem poder, quem acha que tem posse, acha. Porque ele está falando que isso aqui é na terra. Mas no reino de Deus não vai ser assim, não. No reino de Deus,
ele diz aqui, ó, bem sabeis que é assim que funciona na terra, mas entre vós não será assim. Todo aquele que quiser dentre vós se fazer grande, que seja vosso serviçal. O que ele está falando aqui? Quer ser grande? Quer se sentir grande? Quer ser gigante? Serve. Não humilha. Serve e não manda. Serve, entrega e não ordena. Porque assim fazem os gentios, fazem os pessoais das nações. Mas Deus não age dessa forma. E o que ele está falando é: sirva. Se quer ser grande, então sirva. E de bom coração, sirva, entregue, doe, trabalhe, se dedique. E esse foi o movimento que me fez estar aqui. Para servir. Servir ao reino. Servir ao reino para que ele me edifique na terra. E que ele também possa te edificar. E que a gente tenha essa consciência de que o servir vem muitas vezes com o sacrifício. Porque a gente vai ser batizado com o batismo que ele foi. A gente vai passar pelo que ele passa. É assim que funciona. Então a gente tem que ter essa clareza. E aí ele diz, né? E qualquer entre vós, no 27, que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O 28 ele diz assim, ó. Que esse para mim, eu acho que... Para mim esse é o versículo do dia. O 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, olha só que privilégio, né? Quem foi que deu esse exemplo? O Filho do Homem, foi Jesus Cristo que deu esse exemplo. Que nós devemos ser como Ele, sejamos como o Filho do Homem. E que a gente não venha para ser servido. Que a gente não humilhe as pessoas para nos servir. Que a gente não humilhe as pessoas. Que a gente não condene e julgue as pessoas. Mas o que ele veio fazer? Servir. E que assim como ele, a gente possa servir e entregar a nossa vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, saiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Era o que os 2 diziam, e a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Irmãos, esse 31 aqui é do caralho, né? Desculpa a expressão aí, mas é muito forte, né? A multidão os repreendia. Então, irmãos, essa repreensão que vocês estão aí querendo me repreender, parar a obra, vocês vão ver eu gritar mais alto, com mais força, com mais intensidade, porque é assim que vai funcionar. Entendeu? Porque eu sou cego e eu preciso de Deus para enxergar. É por isso. E quanto mais tentarem parar a minha voz, quanto mais tentarem me humilhar para que eu não continue fazendo o trabalho, mais eu vou gritar, mais alto eu vou clamar e vou dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Sozinho eu não sou capaz. Eu não sou capaz de aturar de tudo isso que eu estou passando. Sozinho não tem como. Não dá. Por mais que a minha vontade seja desistir, o que aconteceu com aqueles cegos, né? Eles foram repreendidos pela multidão, ou seja, não era só um repreendendo não, era uma multidão repreendendo 2 cegos. Então, se você acha que você é pouco ainda para tentar me humilhar, tentar me dissuadir, tentar me diminuir, traz mais gente, cara. Traz mais gente para tentar fazer isso junto, que é pouco. Que aquele que está comigo não vai parar isso, cara. Não vai parar essa obra, não vai parar esse movimento. Sabe por quê? Porque isso não tem a ver com a tua vida, com a tua pequeneza. Tem a ver com Deus. Tem a ver com a vontade de Deus na terra. Tem a ver com a vontade de que Ele tem que todo mundo enxergue a verdade. E é por isso, Pai, que assim como esses cegos, eu te peço, me ajude a gritar e clamar em alta voz: Senhor, tem misericórdia de mim. E cada vez que alguém tente me oprimir para parar com isso aqui, Senhor, que eu grite mais alto e que eu tenha mais força, mais coragem. Porque é só assim que o teu reino vai ser edificado.
E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então, irmãos, eu realmente hoje foi um dia que, graças a eu ter dormido ontem, refletido e ter colocado minha cabeça no lugar, hoje eu acordei. E por mais que o episódio não vai sair aí às 3 horas da manhã, ele vai sair hoje. Sabe? Porque a multidão pode tentar me dissuadir, pode tentar paralisar a obra, mas ela não vai parar. Eu posso cansar, eu posso falhar, eu posso tropeçar em mim mesmo. Eu posso perder para mim em alguns momentos, como aconteceu ontem, quando eu ia gravar o vídeo e eu não consegui gravar. Eu não consegui porque eu estava tomado de um sentimento de revolta, um sentimento esdrúxulo que não me pertence. Mediante algumas ações e algumas situações que eu vejo algumas pessoas tomando contra mim que dá vontade de rir, cara. Dá vontade de rir. Agora lendo a palavra eu sinto vontade de rir. Porque eu fico muito feliz de saber que esses cegos aqui, mesmo sendo repreendidos pela multidão, continuaram clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, eu vou até mudar o 28, porque eu acredito que o 31 ele fala mais alto no meu coração agora. Sabe? Porque em alguns momentos, irmão, você vai sofrer perseguição. Em alguns momentos você vai sofrer humilhação, vai. E você não está livre disso. E o que é mais engraçado é que tudo isso começou a se intensificar cada vez mais quando eu decidi fazer um movimento de servir a Deus. Que até então estava tudo bem. Enquanto eu estava fazendo merda, enquanto eu estava jogando a minha vida no lixo, não tinha perseguição, não tinha nada. Não tinha contrariedade, não tinha nada. Tá tudo certo. Mas quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente vê o mundo se levantando contra nós. E aqui o 31 fala: E a multidão os repreendia, para que se calassem. A multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais. Então, eu acho, do fundo do meu coração, que Deus colocou esse estudo hoje, essa palavra aqui hoje, justamente que era o que eu precisava ouvir. E talvez seja o que você precisa ouvir também, sabe? Talvez você esteja aí pedindo para Deus, clamando pelo seu milagre, e as pessoas estão dizendo: Ei, para de falar com Deus, tu acha que Deus vai te ouvir? Tu acha que Deus vai te atender? Tu acha que Deus anda com gente assim? Tu acha que Deus faz isso? E o que eles falam? Clamam mais, clama mais, pede mais, ora mais, se entrega mais, doa mais. É isso que eles estão falando aqui, né? Que o 31 ele é essa âncora. Independente da repressão que você sofra no mundo, que a vontade de Deus na tua vida seja muito maior do que isso. E que você tenha os olhos naquele que é capaz de mudar a sua vida. Naquele que é capaz de transformar. Porque as pessoas desse mundo, elas não são capazes de fazer nada por você. Nada que Deus não seja. Então, se Deus é todo poderoso e capaz de fazer tudo por você, quando alguém mandar você se calar e mandar parar você de orar, mandar parar de buscar Deus, assim como fizeram com Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre aí, era o que eu queria ontem, juro pra vocês. Sabe, era amaldiçoar minha vida e me matar mesmo, cara, de novo. Porque chega um determinado momento que a gente sofre uma determinada opressão tão grande que a gente não vê saída, cara. E que a gente fala: por que eu tô passando por isso? Que merda é essa, cara? O que tá acontecendo comigo? Por que isso tá acontecendo? E eu digo pra vocês, é a multidão tentando repreender vocês.
Porque a obra de Deus não vai parar. E que ela não pare também na tua vida. Sabe, se algum dia tu pensou em desistir, pensou também em tirar sua própria vida, eu te garanto, não vai por esse caminho. Não vai, porque Deus não agradece, não gosta desse tipo de coisa, Deus não abençoa esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, Deus quer que você relembre que você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo. O Espírito Santo te habita e dentro aí tem um desejo de viver enorme. Assim como tinha daqueles cegos, que quanto mais a multidão os repreendia para que eles se calassem, mais alto eles clamavam. Então eu quero te dizer, quanto mais você me atacar, mais alto eu vou clamar. Quanto mais você tentar me humilhar, mais alto eu vou clamar. Quanto mais você tentar me envergonhar, manchar meu nome, mais eu vou clamar. Sabe por quê? Porque não tem a ver contigo, tem a ver com Deus. E assim como eles pediram, né? Porque Jesus parou e perguntou: mas o que vocês querem que eu faça? E eles disseram no 33, Senhor, queremos que nossos olhos sejam abertos. E aproveitando esse gancho, eu quero também pedir que Deus abra os nossos olhos. Que a gente possa ver o mundo espiritual tal qual ele é. Que a gente tenha a capacidade de enxergar o movimento na terra que é necessário que a gente faça. E que mesmo que a multidão se levante contra, a gente tenha a clareza de que fazer a vontade de Deus está acima de tudo isso. Como ele falou, né? Vocês querem ser grandes? Então sirvam. Se vocês querem serem os primeiros, então estejam aqui para servir. Abrir mão da vida de vocês para poder servir. E esse texto foi maravilhoso ler ele hoje, porque era exatamente o desejo que eu tinha de não servir hoje. Eu verdadeiramente não queria ter começado esse movimento. Mas o Espírito Santo veio e falou comigo: você vai dar glória a Deus só quando está tudo bem, então? Vai louvar o nome de Deus quando tiver tudo mil maravilhas e quando passar dificuldade? Como é que vai ser? Talvez seja por isso que a gente esteja enfrentando dificuldades agora, sabe? A gente que procura a palavra de Deus, que se dedica a estudar e querer estar perto dele, talvez a gente enxergue coisa que a maioria das pessoas não vê e está tudo bem. Porque tem a ver conosco, né? Como a gente viu no estudo lá naquele exemplo da vinha, né? Dos trabalhadores que foram chamados antes, que começaram a trabalhar antes, acham que têm mais direitos, porque estão mais tempo trabalhando. E o que o Senhor daquela vinha foi: eu sou bom e generoso, vou dar a todos a mesma medida. Então eu te incentivo, irmão. Se até hoje tu não procurou Deus na tua vida, procura agora. Porque Ele é um Senhor justo e totalmente maravilhoso. Ele é do tipo que, independente de quanto tempo você trabalhe na vinha junto com Ele, Ele vai te dar o teu salário. E é por isso que a gente continua lutando. Porque a palavra de Deus, ela não pode parar quando a gente passa uma dificuldade. Ela não pode parar quando as coisas não estão dando certo. Pelo contrário. Como a gente viu aqui no 31, que vai ser o versículo do dia. Por mais que tudo tente calar nossa voz, o que a gente tem que fazer? Clamar mais alto. Então, se você chegou até aqui, digita no comentário aí: eu vou clamar mais alto. Se você passa por algum tipo de provação, se você passa por alguma dificuldade, coloca aí hashtag vou clamar mais alto. Para que você também tenha ancorado essa crença de que, independente do movimento que as pessoas tentam tirar da gente ou que tentam parar a gente de clamar, que isso seja um combustível para a gente clamar mais alto e que a gente possa buscar ainda mais a vontade de Deus. Então, se você realmente vê valor nesse conteúdo, se você considera que faz sentido compartilhar com as pessoas essa palavra, deixa o joinha aí, deixa o like, curte, né? Comenta, compartilha, para que mais pessoas também tenham acesso a essa palavra, né? Hoje o estudo foi um pouco mais duro mesmo, sabe? Então é uma santa indignação, cara. Eu tô puto, literalmente. Realmente indignado com algumas situações que se abrem ou que acontecem na minha vida. Mas tudo isso foi porque eu permiti. Foi porque eu me coloquei à disposição e eu permiti que esse movimento acontecesse.
Mas sabe o que é bom? É que Deus está aqui comigo e Ele mostra através da palavra dele. Não importa o que te acontece. Eu estou no barco. Eu estou contigo. Então eu quero te incentivar sabendo que você não está sozinho no barco. Tá? Eu quero te garantir isso. Deus está vendo tudo que você está passando, todas as dificuldades. E Ele é um provedor maravilhoso. Ele está aqui para poder te orientar. Procura a palavra dele, sabe? E que assim como tentaram calar outras pessoas, você também vai tentar, ou vão tentar te calar também, sabe? E tá tudo bem. Vão tentar silenciar a voz de Deus na tua vida, vão tentar te ludibriar, te levar para outro caminho. Mas saiba de uma coisa: você pode tudo naquele que fortalece você. Então, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários, hashtag até depois do fim, sabendo que o fim desse capítulo não é o fim do nosso estudo, né? Porque ele vai acontecer. Seja de uma forma lúcida, consciente, seja ele de uma forma tranquila, leve, ou com a multidão repreendendo mesmo, né? Porque independente do que vem contra, quem está conosco fortalece a caminhada. Então eu te agradeço mais uma vez, vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, nós. Fui.